e não sentes minha presença. Por que se afastou assim? Sempre estive ao seu lado, você não vê. Mas se você quiser, podes me sentir. Eu sempre estive aqui. Eu estava lá quando duvidou de mim. Eu estava lá quando você caiu. Eu estava lá. Chorei quando você chorou, mas eu nunca desisti de você. Eu nunca desisti, eu nunca. Você não vê, mas se você quiser, podes me sentir. Eu sempre estive aqui. Eu estava lá quando duvidou de mim. Eu estava lá quando você caiu. Eu estava lá. Chorei quando você chorou, mas eu nunca desisti. Eu sou o início e fim, o caminho da libertação. O meu sacrifício não foi em vão. Eu sou o início e fim, o caminho da libertação. O meu sacrifício não foi em vão. Eu sou o início e fim, o caminho da libertação. O meu sacrifício não foi em vão. Eu sou o início e fim, o caminho da libertação. O meu sacrifício não foi em vão. Eu estava lá quando duvidou de mim. Eu estava lá quando você caiu. Eu estava lá. Chorei quando você chorou, mas eu nunca desisti. Mas eu nunca desisti de você. Eu nunca desisti, eu nunca. Mais uma vez, uma boa noite a você que se encontra aí no ao vivo, e a gente pede para que você não saia. Participe com a gente nessa série que está incrível, Choro e Lamento, com o nosso pastor e professor Lucas Iglesias. Esse é o momento que a gente louva ao nosso Senhor por meio da música, depois tem a palavra. Antes a gente vai entregar nossos pensamentos, nossa mente ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma noite.
Obrigado pelo cuidado. Que o Senhor possa continuar conduzindo todo esse processo, toda essa ideia, todo esse entendimento que vem por causa de Ti, Pai. Obrigado pelo pastor, conduza ele até esse final de programação e que tudo possa ser conforme a Tua vontade em nossa vida. Esteja no nosso coração e jamais nos abandone. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos cantar A Esperança é Jesus. Ele é o meu, Ele é o seu caminho. Vamos adorar. Vamos juntos? Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa as marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Amém. Tá lindo. Vamos continuar essa adoração. Ouvindo as mulheres, quero ver vocês, tá bom? Vamos adorar juntas. Vamos lá? Quero ver vocês. Esperança no nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Amém. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Amém. Que a sua esperança possa estar alicerçada com o nosso Senhor Jesus. Essa esperança que a gente tem na volta dele, a esperança que a gente tem na entrega das coisas que a gente obtém para nossas vidas. Em tudo, Deus está presente. Confie nele. Oh, que esperança. Vamos juntos? Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus
Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alertas, vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor, pois aguardamos o Senhor. Amém, amém, amém. Deus possa abençoar você e sua casa sempre. Amém. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse domingo para a gente poder estudar juntos esse livro tão especial, tão ao mesmo tempo complexo, que é o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, para quem está chegando aqui pela primeira vez, não sabe o que a gente tem feito, a gente tem estudado a cada domingo um capítulo específico do livro, desenvolvendo nuances dele ao longo dessas noites. A gente já estudou o capítulo 1, a gente já estudou o capítulo 2, e essa noite a gente vai estar dedicando nosso tempo para o estudo do capítulo 3. O livro tem 5 capítulos, no domingo que vem a gente vai estudar os 2 últimos, são capítulos menores, onde a gente vai poder explorar um pouquinho a dinâmica de funcionamento dele. Também, para quem está chegando ou para quem não lembra, o livro de Lamentações ele vai seguir um padrão estrutural que é o famoso acróstico, né? Onde as letras, ele vai seguir uma dinâmica onde as letras do alfabeto iniciam basicamente cada bloco de versos, né? Cada bloco de linhas, ou cada bloco de versos aqui. Então, por exemplo, a gente tem no capítulo 1 66 linhas, cada uma delas dividida em 22 blocos de 3. Então, o primeiro deles vai estar lá, Aleph, e daí vem sendo descrito tudo que o texto quer falar. Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, e começa com a letra Beit, cada uma dessas 3 linhas vai seguindo e etc. Aqui no capítulo 3, a gente, tal qual nos capítulos anteriores, nós continuamos com esse padrão estrutural de um acróstico. Continuamos também encontrando aqui 66 linhas nesse capítulo, só que diferente dos capítulos 1 e 2, onde, só lembrando vocês, lá a gente tem, para cada letra do alfabeto, um bloco de 3 linhas. Então, 3 linhas para Aleph, 3 linhas para Beit, 3 linhas para Gimel, e assim sucessivamente no alfabeto hebraico. Cada um desses blocos de 3 linhas vai começar na primeira linha com a letra do alfabeto. A segunda linha não começa com a letra do alfabeto, a terceira também não. Segundo bloco, primeira linha começa com a letra do alfabeto, as seguintes não. E assim por diante. Então, assim Aleph, Beit, Gimel, Dalet e assim sucessivamente. Aqui no capítulo 3, a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Há uma intensificação do acróstico, porque não só a primeira linha de cada um desses blocos de versos vai começar com a letra do alfabeto, como cada uma dessas linhas dentro dos blocos. Então, nas 3 primeiras linhas, a gente tem a letra Aleph começando, na segunda linha, a letra Aleph começando, terceira linha, a letra Aleph começando. Segundo bloco, primeira linha do segundo bloco, letra Beit começando. Segunda linha do segundo bloco, letra Beit começando. Terceira linha do segundo bloco, letra Beit começando. E assim sucessivamente. Então a gente encontra aqui no capítulo 3 uma espécie, como eu falei, de intensificação da estrutura acróstica do livro de Lamentações. Essa estrutura acróstica, como a gente já tinha visto e ponderado sobre possíveis propósitos e intenções dela, ela promove, né, ordem, organização. Então a gente teria aqui no capítulo 3 o ápice da organização, da ordenação desse lamento
que é um tema recorrente do livro de Lamentações. Aqui no capítulo 3, essa ordem, curiosamente, vai estar associada a um tema específico. E o tema é a esperança. Pela primeira vez no livro, a gente vai encontrar a esperança sendo retratada. Então, convido vocês a abrirem o livro de Lamentações, lá no capítulo 3, para nós começarmos a nossa leitura. Então, o capítulo 3 vai começar com a seguinte frase no versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Primeiramente, antes da gente entrar em detalhes sobre esse versículo, não sei você que já leu o livro de Lamentações durante essas semanas, ou você também que lembra do que eu disse no primeiro dia, no primeiro domingo do nosso estudo, a dinâmica do livro é 2 capítulos tratando de lamento, de sofrimento, e aqui um capítulo específico que vai tratar sobre a esperança. Se você lembra, os capítulos finais, 4 e 5, volta o tema da dor, do lamento, do sofrimento. E você pode começar a ter uma sensação, uma esperança, trazendo a palavra aí que é a chave do livro, do capítulo 3, a esperança de que esse capítulo fosse uma espécie de centro teológico do livro, o centro, o ápice do livro. Contudo, sem querer frustrar as suas expectativas, aqui a gente não pode dizer isso porque os capítulos 4 e 5, apesar deles voltarem aos temas iniciais do capítulo 1 e 2, que envolvem dor, lamento e sofrimento, os capítulos 4 e 5 eles mudam completamente a estrutura. Diferente do 1, 2 e 3, que tem 66 linhas até então, o capítulo 4, por exemplo, tem 44 linhas, e o capítulo 5 tem um outro padrão. O 4, ele tem um acróstico, sim, mas de acordo com os padrões não intensificados do capítulo 1 e do capítulo 2. Já o capítulo 5 muda completamente a dinâmica e não aparece nem o acróstico. Então, a gente não pode dizer que aqui a gente tem um centro teológico do livro, o fato da esperança aparecer. Mas sim, e eu gosto muito disso, e talvez a gente teria aqui um exemplo claro do que vai ser a dinâmica desse tópico no capítulo 3. O capítulo 3, em relação ao livro, ele funciona como uma espécie de interlúdio. A gente tem uma fase que o livro passa de dor e de sofrimento, de repente, do nada, esperança e depois volta a dor e o sofrimento. Uma espécie de assimetria está sendo transmitida através dessa estrutura do livro. Ao invés do centro ser o capítulo 3 e a gente enxergar um quiasmo, onde as extremidades estariam dialogando e o centro ser o principal de tudo, não, a gente não tem isso aqui. A gente tem um livro completamente assimétrico, ou melhor, um livro inconstante, um livro desproporcional. Voltando ao capítulo 3, e só essa desproporção, essa assimetria, essa inconstância vão ser chaves para a gente entender esse capítulo. Voltando ao início dele. Como eu disse, a gente leu, eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. O falante desse capítulo, quem fala agora nesse capítulo, não é mais como no capítulo 1 e no capítulo 2, uma intercalação entre narrador, profeta e Jerusalém, uma voz feminina. Um novo falante surge aqui. E esse falante é chamado o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele é uma nova testemunha do desastre. Ela é uma nova testemunha das ruínas. E essa testemunha é chamada, olha que curioso, Só um detalhe, deem uma olhada aí no capítulo 3 de vocês, vocês vão perceber que esse homem, ele é identificado assim, no versículo 1, no versículo 35, é feita a menção a esse homem, no versículo 36 e também no versículo 39, esse homem é mencionado. Esse homem
em hebraico, a palavra para homem mais comum, ou as duas mais comuns, seriam ou Ish ou Adam, né, ser humano e etc. Não é nenhuma delas que aparece aqui. Curiosamente, sabe qual que é a palavra que aparece aqui? É a palavra Geber. Geber é de onde vem, né, a palavra Gibor, né, o valente. O valente, quem era? Quem era esse valente da cidade? O valente era aquele responsável por proteger a cidade, uma espécie de soldado protetor da cidade. Aquele, então, protetor da cidade é agora, aqui no capítulo 3, é o que fala. Aquele encarregado de defender os vulneráveis, defender aqueles que agora estão cativos, também fala. De que ponto de vista? E aí a ironia total, do ponto de vista também de um cativo. O valente, ele é incapaz, aqui no capítulo 3, logo de cara a gente enxerga, de cumprir a função dele. Ele não tem como defender, a situação dele é igual, tal qual os outros habitantes de Jerusalém, cativo, no meio das ruínas. A inabilidade dele de proteger a si mesmo, porque ele também é cativo, vai intensificar essa incapacidade dele, né? Essa falta de força, essa vulnerabilidade total que ele está passando. O valente, né? Aqui, esse protetor, agora, ele precisa também de proteção. E ele começa: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Mais uma vez, esse primeiro versículo. Esse valente, ele fala do próprio sofrimento. Ele fala do sofrimento a partir de uma experiência pessoal dele. Ele diz que eu sou aquele que vê, aquele que vê. E o verbo aqui para ver é o verbo hebraico comum, né? Ra'á, que tem a conotação também, sim, de experiência. Ele é aquele que experimenta. É como se ele dissesse assim: eu tenho autoridade para falar, porque eu estou experimentando essa desgraça que tem sido a destruição da cidade. E ele vai desenvolver essa autoridade que ele tem para falar, ou a sua argumentação, da seguinte maneira. Esse capítulo pode ser dividido basicamente em 2 lamentos. E esses lamentos, vai do versículo 1 ao 42, e depois do versículo 43 ao 66. E essa espécie de lamento duplo, ela vai criar uma dinâmica de vai e volta. Primeiro por já serem 2, né? Mas dentro de cada um deles, a gente tem sim uma dinâmica de vai e volta, no sentido em que há uma oscilação, uma inconstância entre, que é comum do livro de Lamentações, esperança e desespero. Esperança e desespero. Esperança e desespero. É curioso como isso, na verdade, não é uma característica exclusiva do livro de Lamentações. Me vem um livro à mente que é muito comum essa dinâmica, que é o livro de Eclesiastes. Esse talvez também, junto com Lamentações, seja um dos livros menos agradáveis da maioria, porque a gente tem uma das grandes dificuldades em ler Eclesiastes e também de ler Lamentações, ou também, eu colocaria até um outro aqui, né, que é Jó, envolve essa inconstância, essa oscilação de percepção da realidade ou de Deus que o falante tem. Uma hora ele está feliz, louvando o nome de Deus, falando, a gente tem que dar graças a qualquer momento. O Senhor tirou, o Senhor deu, bendito seja o nome do Senhor. Mas no momento seguinte ele está falando, maldito seja o dia que eu nasci. E a gente, né, se incomoda com isso. Só que, na verdade, essa oscilação, essa inconstância, é algo completamente natural de todo ser humano. Se tem alguma coisa, né, é irônico isso, né, se tem alguma coisa que nós somos constantes, é na nossa inconstância. Né? E é engraçado que a gente tem dificuldades em ler esses livros, e ler, por exemplo, esse capítulo de Lamentações, porque justamente a gente não abraça a tensão, a contradição existente no capítulo. E a gente não abraça normalmente porque a gente se considera constante, estável, uniforme.
Nós nos vemos não como inconstantes, não como contraditórios, nós nos vemos como unívocos, constantes. E esse é o problema. A gente tem que ler o livro de Lamentações, tal qual Eclesiastes e Jó, entendendo que nós somos inconstantes. E entendendo assim, o livro falaria muito mais ao nosso coração. Por quê? Essa é a realidade da humanidade. Nós somos inconstantes, nós somos voláteis, completamente voláteis, na nossa percepção da realidade, na nossa percepção de como Deus age na nossa vida. E aqui não é nem um pouco diferente. Esse vai e volta do capítulo através de 2 blocos de lamentos do capítulo 3, e dentro dos 2 blocos de cada um deles, essa oscilação entre esperança e desespero vai dar o tom dessa contradição, que é a voz desse valente que precisa de ajuda, esse protetor que precisa de proteção, que é vulnerável, que é também necessitado. O bloco 1, né, que vai lá do 1 ao 42, ele tem uma primeira subseção, onde a gente vê, por exemplo, do 1 ao 21, ele falando da experiência dele em primeira pessoa, e daí no versículo 2 em diante, ele começa a dizer assim: ele me levou a me fazer andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a mão contra mim, sem parar, todo dia, e ele vai seguindo. Curioso é que lá no hebraico, no versículo 2, não é mencionado nada em relação a quem é esse inimigo. Quem é esse inimigo que está agindo dessa maneira, né? Até porque no versículo 1, você pode estar pensando, mas no versículo 1 fala assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Não aparece o nome de Deus no versículo 1 no original. A tradução do original seria assim: eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor. Ponto. De quem? Lendo o livro, a gente já supõe que é de Deus, mas esse valente não fala. E isso causa uma curiosidade e, ao mesmo tempo, de novo, uma tensão no leitor, que não sabe quem é esse inimigo. Esse inimigo age com opressão claustrofóbica em cima desse valente. É dito aqui nos versículos 2 e 3 que ele faz andar nas trevas e não na luz, ele volta a mão contra ele sem parar o tempo inteiro. Na sequência, no versículo 6, ele é aprisionado, diz assim o versículo: ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Ele se sente aprisionado, e talvez o ápice dessa claustrofobia, desse aprisionamento, seja a dinâmica do 7 ao 8, quando a gente lê assim: cercou-me de um muro e já não posso sair. Esse verbo cercar-me com um muro, o verbo gadar, ele aparece não só no versículo 7, mas também no 8. Vejam: fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Tanto no versículo 9, como no versículo 7, o verbo gadar aparece. O inimigo cercando com muros esse valente. E, curiosamente, o versículo 8, entre esses 2 muros, aparece o clamor do valente. Então, até na dinâmica do 7 ao 8, o clamor que aparece no 8 está cercado por 2 muros. Está cercado por 2 muros criados por esse inimigo. O clamor dele é silenciado. E, curiosamente, é justamente quando o clamor desse Geber, o clamor desse valente, é silenciado, ele começa a descrever a si mesmo, ou o que ele tem sofrido, em relação ao mundo animal. Se vocês verem na sequência, do versículo 10 em diante, ele começa dizendo assim, versículo 10. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Esse inimigo está funcionando como uma espécie de predador e eu sou a presa. Além disso, a dinâmica animal muda agora para um exército inimigo. Esse inimigo agindo como exército inimigo, vindo e oprimindo esse povo. Para, na sequência, no ápice, no versículo 16, ele dizer, linguagem dura: quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Para que ele tivesse os dentes quebrados nas pedras, o rosto dele estava no chão. E estando no chão, por que estaria no chão? Porque ele está sendo associado à presa, um animal como uma presa? Ou porque ele é um
um prisioneiro de guerra sendo torturado. Aqui a gente tem as duas possibilidades. Esse valente não tem mais esperança. E se você achava aqui que a esperança que aparece no capítulo 3 é uma esperança positiva, eu sinto te informar. Ela tem nuances de positividade, mas pela primeira vez, quando ela surge dentro desse lamento, no versículo 18 ele diz: eu não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. O valente, o protetor, não tem mais nenhuma esperança, nenhuma, absolutamente. Ele continua no 19: lembra-te de mim, lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. E aqui no versículo 21, essa esperança que ele não tem, ele demonstra um pequeno desejo de ter. Ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Poxa, como eu gostaria de ter esperança. Como eu gostaria de acreditar. Mas assim, olhando para a realidade, olhando para a desgraça em que eu vivo, eu não tenho esperança em Deus. Não tenho esperança em Deus. É isso que diz o valente. É isso que diz aquele que deveria proteger. Ele não tem esperança, mas é muito curioso como o texto diz, né? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso me lembra um pouquinho uma história que meu pai conta. Eu não lembro, porque eu era bem molequinho. E eu sempre gostei bastante de acompanhar meu pai por onde ele fosse, assim, né? Acompanhar ele quando ele saía cantar, quando ele saía pregar. Sempre gostei mesmo. A gente tem muita história, muitas boas recordações disso daí. E uma vez, eu lembro que ele ia fazer alguma coisa bem cedo, no domingo de manhã. E no sábado à noite era um momento que a gente dormia mais tarde, às vezes dormia no quarto dos meus pais, levava o colchão lá, era uma festa. E dessa vez eu queria ir com meu pai no domingo de manhã. Só que eu estava muito cansado no sábado à noite. E eu disse assim: pai, amanhã, quando ele foi colocar a gente para dormir, pai, amanhã eu quero ir com você quando você acordar. Tá? Ele falou: mas eu vou sair bem cedo. Você quer ir mesmo assim? Já é tarde. Eu falei: eu quero. E daí ele me conta, né? Ele conta para a gente que eu falei o seguinte, né? Falei: pai, eu quero, mas assim, pode ser que amanhã, na hora que você me chamar, eu te diga que eu não quero ir. Mas se eu falar que eu não quero ir, não acredita. Eu quero ir sim. E essa é a dinâmica no oposto, né? Ou até nem tanto no oposto, da fala do valente. É assim: eu não tenho nada que me traga à memória o que me traz esperança. Não tenho. Mas eu queria ter. Eu queria ter. Ah, como eu queria. Eu não tenho. Mas, por favor, traga à minha memória o que me traz esperança. Esperança é uma palavra-chave no texto bíblico. Talvez duas palavras no Antigo Testamento, pelo menos, são as mais utilizadas para a esperança. Uma é tohelet, que vem do verbo yahal, né? Que é esperar por algo. Esse esperar por algo está relacionado, acima de tudo, com alguma coisa nova que pode surgir. Esperar por algo novo. Esperar por uma realidade que não é a realidade presente. Uma realidade nova. Esse é um dos verbos, tohelet. O outro, cavar. Acabei de me lembrar. O tohelet, o verbo yahal, é o verbo usado, por exemplo, dentro do contexto do episódio da Arca de Noé, quando Noé espera a chuva passar, a água descer. Espera por uma outra realidade. Esperança tem a ver com isso. E a gente já volta à referência a esse episódio do dilúvio. O outro é cavar, né? O verbo cavar, associado a cave, que tem a ver com o movimento de uma corda que é esticada, esticada, esticada e de repente rompe. Essa é a dinâmica da espera, né? Esse verbo, por exemplo, cavar, ele aparece lá em Isaías, capítulo 8, versículo 17, quando diz assim: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eu esperarei no Senhor, porque ele
diz o texto, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. Isso é muito interessante e muito importante para Lamentações. Se a gente quer entender Deus na Bíblia, a gente tem que entender uma dinâmica bem simples do Deus bíblico, que é uma dinâmica também de tensão. Que dinâmica é essa? O Deus bíblico, ele é absolutamente e absurdamente distante de nós. O Deus apresentado na Bíblia, ele está infinitamente além do que a nossa capacidade cognitiva pode compreender, pode conceber. Ele é muito além do que a gente pode pensar. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Abraham Joshua Heschel, que ele fala, você tentar pensar em Deus usando a lógica comum é igual você tentar soprar um furacão. Não faz sentido, não tem como pensar em Deus igual você pensa numa cadeira, porque Deus está muito além. E ele vai falar e desenvolver esse conceito genialmente, magistralmente, dizendo, só é possível pensar em Deus através de Deus. Por quê? Pensar em Deus depende dele, Deus, se permitir ser conhecido. Então, todo conhecer a Deus é um ato que é feito através dele, porque ele se permite ser conhecido. O Deus bíblico é, sim, também o Deus que esconde o rosto. Existe uma expressão que aparece recorrentemente em Isaías, que é a expressão associada a Deus. Ester panim. O Deus é o Deus que esconde a sua face. O Deus da Bíblia é um Deus, outra tradução possível para essa expressão, misterioso. Deus é misterioso. Ele está além da nossa compreensão. Mas o que de tensão há nisso? A tensão envolve que também Deus é próximo. Deus é muito próximo, a ponto de se encarnar. E essa tensão é a tensão da realidade do Deus bíblico. Ao mesmo tempo que ele é próximo, ele é distante. Ele está além da nossa capacidade. Mas ao mesmo tempo, ele se revela. Ele fala com cada um de nós. E aqui o valente, ele quer ter esperança. E para ter esperança, ele lembra de elementos que podem trazer a esperança à memória, elementos que vêm à memória dele para trazer de volta essa esperança. Por exemplo, na sequência, ele vai falar, a partir do versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. E esse esperar, vou começar diferente, bom aqui, né? É repetido 3 vezes nesse bloco. E esse bom está associado justamente com 3 verbos, que são esperar, aguardar e suportar. Então, aquele que tem esperança é aquele que espera por uma nova realidade. O valente aqui, ele não vê solução. Na sequência, ele já muda de novo, e a oscilação é constante, porque na sequência, ele fala, por exemplo, no versículo 36, que Deus, para ele, parece que é cego. Será que o Senhor não veria tais coisas? Depois, no versículo 50, isso volta, né, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Você não está vendo para essa realidade, mas essa oscilação é constante. No versículo 59, no versículo 60, ele fala, viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa, viste toda a vingança, todos os seus planos contra mim. Esse valente é aquele que num momento não tem esperança, no momento seguinte lembra do que pode trazer esperança à memória dele. É aquele que acha que Deus está cego, mas no momento seguinte fala que Deus está vendo. Esse é o valente. Essa é a voz do capítulo 3 de Lamentações. A voz inconstante, a voz que oscila. E essa é a nossa voz. Se você se considera oscilante, se você acha que você é inconstante, momentos você acredita muito bem que Deus está no controle de tudo, mas outros momentos você olha para a realidade da sua vida e fala, cadê Deus? Você não está sozinho. Essa é a realidade do livro de Lamentações. Inconstância. Agora, se você acha que você é uniforme, eu digo, reveja a sua vida. Fé não envolve você ver
as coisas e ignorá-las. Você vê os problemas do mundo e ignorá-los, porque eu acredito cegamente que Deus está no controle de tudo. E eu não sou afetado pelo mal, eu não sou afetado pela destruição, eu não sou afetado pela ruína. Aquele que tem fé, biblicamente, de acordo com Lamentações, de acordo com Eclesiastes, é aquele que acredita e, ao mesmo tempo, é sensível à desgraça que é a realidade do mundo. Ele acredita que Deus está no controle, mas, ao mesmo tempo, o mundo é mau. O mundo é mau. Deus cria o mundo e o mundo, segundo Deus, é bom, mas depois do pecado, o mundo é contaminado pela maldade. O valente vai concluir falando de esperança. E a esperança aqui que ele fala é diferente de otimismo ou pensamento positivo, sabe? Normalmente a gente associa esperança a, não, pensa positivamente, tem esperança. Não. A esperança, como eu disse, é esperar por alguém ou esperar por algo de fora. Isso é muito importante. O último texto que eu queria ler com vocês, Salmo 130, versículos 5 a 7. No Salmo 130, nos versículos 5 a 7, aparecem os dois verbos para a esperança que eu mencionei. Yahal e o kavá. Diz assim, do versículo 5 ao 7. 130, 5 a 7. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Lembra? O valente, o protetor, o guarda, anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. O valente falou de misericórdia. Nele temos ampla redenção. Apesar da inconstância, a gente tem um vislumbre de esperança no livro. E como eu disse, esperança não tem a ver com pensar positivamente. Não é, está cheio de água lá fora, mas assim, pensamento positivo. A água vai baixar. Vai, pensamento positivo. Bate no peito e diz, eu acredito que a água vai baixar. Não, não existe. Noé é incapaz de fazer qualquer coisa para que a chuva pare ou para que a água baixe. Esperança envolve acreditar que vai existir uma intervenção divina, algo de fora. A esperança não é algo que nasce daqui, de mim, da igreja. A esperança é algo divino. É acreditar que a intervenção divina, e só ela, vai solucionar o problema da inconstância, da nossa incapacidade de consertar qualquer coisa. E não é à toa que o livro de Eclesiastes, o livro que também, tal qual Lamentações, ilustra perfeitamente a inconstância da vida, conclui falando do juízo. O juízo é, sim, recriação, oportunidade de um novo começo. Se você se considera inconstante, se você acha que a sua vida, a sua percepção do acompanhamento de Deus é inconstante e você se sente culpado por isso, olhe para o livro de Lamentações e confie não no seu pensamento positivo, não no seu otimismo, mas confie e dependa unicamente de uma intervenção do céu. Ele é a nossa esperança. Ele e unicamente Ele é a nossa esperança. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu, no desapontamento
esperança nasci e vivo o presente, independentemente do que passou, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei um porto onde te encontrarei, um porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei um porto onde te encontrarei, um porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu me aporte em terra firme lá, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. La, 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 la. Eu construí longe de ti. Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Eterno Deus, nessa noite eu faço uma oração em especial àqueles que não têm mais nada na memória que possa trazer esperança. Senhor,
traga à memória deles aquilo que os fará acreditar de novo, ter uma esperança. E que mesmo que essa esperança mais para frente desapareça como um sopro, que o Senhor traga de volta à memória o que é capaz de trazer esperança. Que a gente não confie em nada nosso, em nada que esse mundo propõe resolver, porque nada a gente consegue consertar. Que a gente confie unicamente na sua intervenção. Que a gente entenda que a esperança vem de fora, vem do céu. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. E eu aguardo você para o nosso próximo domingo. O último domingo nessa série sobre Lamentações. Um grande abraço, uma excelente semana a todos vocês. Fiquem com Deus.